Quando eu estava encarnado, eu levei uma vida. Não era uma pessoa ruim, mas levei uma vida materialista, totalmente voltada para a matéria. Não queria saber de nada espiritual. Não queria saber de igreja ou de centro espírita ou qualquer outra religião. Muito mal fazia uma pequena oração. Muito mal. Gostava da minha vida. Fazer as minhas coisas, as minhas diversões. E assim eu fui levando. Só que em um determinado momento, o desencarne chegou. E foi de forma fulminante. Um infarto fulminante. Jovem, aos 45 anos de idade. E o que ocorreu? Antes de eu dizer o que ocorreu comigo, eu quero dizer que todos devem amar as suas vidas, porque é um presente de Deus estar encarnado. Mas prestem bem atenção. É necessário amar as suas vidas na medida, não em excesso. Não idolatrar o seu corpo, a sua vida. Ela não pode ser idolatrada. Ela deve ser apenas respeitada e amada, não idolatrada. E todos devem estar sempre agradecidos por estarem encarnados, principalmente neste momento de transição, pois aquele que aproveitar a chance encarnatória para fazer a reforma necessária, seguir essa reforma, dará um salto grande na evolução e você pode não perceber durante a encarnação. Mas quando você desencarnar e chegar no plano espiritual, você vai perceber o quanto valeu a pena toda a dedicação para se reformar internamente. Por isso eu digo, amem suas vidas, mas na medida. Não um amor exagerado, um amor doentio, porque pode causar problemas durante a encarnação que vocês muitas das vezes não perceberão. E após o desencarne, porque podem ter certeza, um dia ele chega mais cedo ou mais tarde, seja jovem, de meia idade, ou seja, na velhice, na fase idosa, vai chegar. Mas não fiquem pensando nisso também, porque não tem mistério nenhum desencarnar. Não tem mistério algum, porque se continua vivo. Só se abandona o invólucro pesado, o invólucro denso da matéria. Posso fazer uma pergunta? Claro. Tu sabe que eu tô curiosa. Fala. Vamos lá. Porque eu tô olhando Ó, pro Pedro. ele já tá dizendo aqui pra mim, pra você botar o microfone na boca. Tô botar na boca dele. Eu tô olhando na minha. Eu tô olhando pro Pedro. Sabe como é que é? Não, porque eu tô olhando pro Pedro. O Pedro, às vezes, ele tem umas formas mais brutas. Mas eu tô olhando, tem a forma muito suave, muito tênue. Eu estou sentindo essas formas. Eu não estou conseguindo visualizar, mas mudou totalmente a expressão dele, porque está com o formato diferente, muito suave. É como se fosse um formato muito delicado. Eu sou um espírito calmo. Um espírito bem calmo. Ele também é. Ele é mais do que eu. Não, o formato. Sim, eu já entendi. Mas existe algo, uma diferença entre eu e ele. Ele tem hormônios e sangue nas veias. Ele está encarnado. Isso é normal. Você também. Você é muito calma, muito serena. É normal da carne ficar um pouco agitado. E o espírito dele sente que chegou a hora. A responsabilidade. É normal. E dentre outras coisas também. Não precisa dizer. Após o meu desencarne, com esse
infarto fulminante, eu me vi agarrado ao meu corpo. Agarrado ao meu corpo. Fiquei um tempo assim, alguns poucos anos, agarrado ao corpo. Em média, 7, 8 anos, agarrado ao corpo. Sentindo tudo o que acontecia com o meu corpo. A putrefação, os vermes, o cheiro, tudo isso que vocês já sabem. Até que chegou um momento em que eu consegui me desgarrar do corpo, mas ninguém me tirou do corpo. Aconteceu, porque também isso acontece. Do espírito se desgarrar do corpo sem o auxílio de outros espíritos e de médiuns. Às vezes isso acontece porque é tudo questão da mente. Ou seja, eu tinha melhorado um pouco e consegui me desprender sozinho. Mas continuei no cemitério. Continuei lá. Porque eu posso ter melhorado um pouco, mas ainda estava ruim. E o que aconteceu com o meu corpo perispiritual, tanto enquanto eu estava agarrado ao corpo, quando eu saí, que foi piorando mais, vai piorando, de acordo com a mente. Não perdi a razão, mas perdi o equilíbrio. Perdi um pouco da minha razão, mas não totalmente. E me transformei no que no cemitério nós, os caveiras, chamamos de cavernícolas. Quem são os cavernícolas? Existem duas formas que tem no cemitério que eu vou falar aqui. O outro caveira já falou, mas eu vou falar de novo porque é o que aconteceu comigo. Existem duas formas que eu quero dizer. Os cavernícolas e o que nós chamamos de fura-terra. Eu me transformei num cavernícola. Por quê? O amor excessivo ao corpo, a matéria, a vida material, as sensações, aos sentidos, aos instintos da matéria. Muito apegado. Apegado também às minhas coisas, aos meus bens materiais. Minha casa, apegado ao meu carro, às minhas roupas, à alimentação, à comida. E apegado também a pessoas. Porque o apego a pessoas não deixa de ser uma espécie de materialismo. E quando eu me desprendi do corpo, a minha mente foi criando esta forma perispiritual de cavernícola, como ela é. É como se fosse aquele filme A Volta dos Mortos-Vivos. Você é um vivo, um morto-vivo, um fantasma. O seu corpo perispiritual está em decomposição, aparecem parte dos ossos. É fétido. Nós perdemos a fala, ficamos grunhindo como se fosse um bicho. Não conseguimos falar quando nos transformamos em cavernícolas. Os vermes passam pelo corpo perispiritual. As larvas astrais, miasmas, criações mentais do próprio espírito, ou seja, minha, da própria mente desequilibrada. Várias formas mentais inferiores criadas pela minha própria mente. Então eu viro um depósito de morbo fluido, de fluidos densos. Corpo perispiritual também muito adensado, muito materializado, mediante a vida que eu levei, muito materialista. E o que ocorre com esse tipo de espírito? Não fui vítima disso, porque nesse cemitério ao qual eu estava, havia a proteção dos caveiras. E eles não permitem que esses espíritos entrem no cemitério, espíritos os quais eu vou dizer agora. Magos negros, quiumbas, vampiros astrais, feiticeiros do mal,
feiticeiros desencarnados e magos negros desencarnados, e também feiticeiros encarnados em desdobramento, e magos negros encarnados em desdobramento também. Não deixam entrar esse tipo de espírito no cemitério protegido. O que esses espíritos fazem com os cavernícolas? O feiticeiro encarnado, porém desdobrado, quando ele dorme, ele vai no cemitério e ele gosta muito de pegar os espíritos que se tornaram cavernícolas para fazer magia negra. O que eles fazem? Eles pegam esse espírito, o traz nas suas vibrações, no seu magnetismo, leva para o seu lugar de origem, para o seu centro, para a sua casa, e começa o processo de magia negra, quando ele quer se vingar de alguém, ou uma vingança encomendada para prejudicar alguém, quando alguém quer prejudicar a outra pessoa, sempre mediante um pagamento. Esse é o feiticeiro do mal encarnado, que muitos já conhecem. Eles pegam esse espírito cavernícola, feiticeiro, e ele acopla na aura de uma pessoa, de um encarnado. Se houver sintonia mental e emocional do encarnado com o espírito, fica mais fácil, porque o cavernícola é desequilibrado emocionalmente e mentalmente, de vibrações baixas. Se o encarnado estiver sintonizado, fica muito mais fácil. Acopla o espírito cavernícola no encarnado. E o que ocorre? Todo o morbo fluido que está no corpo perispiritual do espírito cavernícola é transferido por ressonância para o encarnado. Também há um processo simbiótico, né, da mente do cavernícola com o encarnado, do encarnado com o cavernícola, e das emoções do cavernícola para o encarnado e do encarnado para com o cavernícola. Nesse acoplamento, um morbo fluido passa para o encarnado. Ele fica doente fisicamente, várias doenças, vários problemas físicos aparecendo. Os familiares levam essa pessoa no médico e o médico diz que não tem nada, não consegue descobrir a causa, que doença é essa, porque não é física, é espiritual. Assim como o encarnado também começa a ficar desequilibrado, porque as emoções, os pensamentos do cavernícola estão passando para ele através do processo simbiótico. Também pode ficar psiquicamente transtornado, mediante o processo simbiótico. Isso se resolve numa casa de umbanda séria, num centro espírita, até em igrejas evangélicas, pentecostais, também se resolve. Os feiticeiros, essa é uma forma de usar os cavernícolas para o mal. Já os magos negros, vamos falar dos magos negros desencarnados. Os magos negros desencarnados gostam de pegar os cavernícolas, levam para os seus laboratórios, incrustado nas rochas ou na subcrosta planetária, e, junto com os cientistas que trabalham com eles, seus comparsas, cientistas desencarnados, o mago negro usa o espírito cavernícola, que é um depósito de morbo fluido, para que ele crie, junto com os cientistas, vírus, bactérias, e o cavernícola se transforma num hospedeiro, num viveiro, para a criação de vírus e bactérias para causar epidemias, pandemias e outras coisas mais com relação às pessoas, causar doença generalizada. Usam os cavernícolas como marionetes também. Isso é uma das coisas que eles fazem. Ou seja, além do sofrimento que o espírito já está tendo, mental, emocional, espiritual, ele ainda pode sofrer um processo obsessivo profundo com esses espíritos, esses déspotas do astral inferior, como os magos, os feiticeiros, cientistas do mal, desencarnados. Graças ao bom Deus, eu não passei por isso, porque, como eu disse, o cemitério é protegido, o que eu estava. E existe uma outra
espécie de espírito, que são os fura-terra. São aqueles que também levaram uma vida extremamente materialista, idolatravam seu corpo, amavam as suas vidas além da conta, ligados muitos deles a vícios, tudo aquilo que afasta de Deus. Um materialismo muito exacerbado, muitos vaidosos ao extremo, de todo tipo, porque nem todos ficam agarrados ao corpo. Existem pessoas que desencarnam, mesmo sendo muito materialistas, não ficam agarrados ao corpo, saem, mas se transformam nesses espíritos pela mente, pelo que pensam. Já os fura-terra, sua condição é pior do que a dos cavernícolas, porque os fura-terra perdem completamente a razão. Eles se tornam loucos, loucos mesmo, totalmente, sem um pingo de razão. Como ele não tem razão, ele não serve nem para ser usado por magos negros, porque o mago negro precisa que o espírito tenha um pouco de razão para que ele possa dominar esse espírito através da hipnose e do seu magnetismo vigoroso. Então, nem para os magos negros, os fura-terra servem. Eles amam tanto os fura-terra, espíritos que nós chamamos de fura-terra, amam tanto os seus corpos, que eles ficam ali tentando cavar a areia do cemitério para pegar os seus corpos de volta. Uma atitude totalmente insana e que eles não param, não cessam. Eles ficam insanamente tentando pegar o corpo deles de qualquer jeito. Suas vibrações são muito densas, eles acabam se tornando com uma aparência esquálida, magra. Essa é a forma que a mente deles cria, no perispírito. Uma forma magra, muito magra, e as mãos com os dedos muito compridos, como se fossem as mãos de um símio. E ele fica cavando. Muitos deles, se um clarividente pudesse ver, veria ele enterrado na terra, com metade do corpo para fora, com as pernas balançando e tentando entrar para pegar os seus corpos de volta. Para entrar, eles estão revoltados porque estão desencarnados. Não queriam estar desencarnados. Estão revoltados, uma revolta muito intensa. Muitas das vezes, esses fura-terra saem do cemitério e saem andando pelas ruas à noite. E quando clareia, o sol sobe, eles voltam correndo para o cemitério de volta e se enfiam na terra de novo no processo insano de tentar recuperar o seu corpo. Quem são essas pessoas, esses espíritos fura-terra e cavernícolas? Aqueles que são estritamente materialistas, aqueles que amam suas vidas, seus corpos físicos, seu trabalho, seu emprego, seus bens materiais. São apegados também a pessoas, mais do que o normal, mais do que o permitido. Não é de uma forma saudável, porque as pessoas podem ter os seus bens, seu carro, sua moto, sua casa na praia, mas não se deve estar muito apegado a isso. Assim como com relação às pessoas, é necessário uma relação saudável de uma pessoa para com a outra, porque o apego excessivo para com alguém também pode causar isto. Então, no caso, pelo que você está falando, a pessoa ela se torna um possuidor dos bens e um não possuído pelos bens, né? Ou seja, a pessoa que se deixa possuir pelos bens, ela passa a ser um possuído, né? E quando você se torna um possuidor, você sabe que você precisa, mas você não fica escravo daquilo. Então, eu me transformei neste tipo de espírito, num cavernícola, que nós chamamos assim, o Tatá. Em determinado momento, que eu estava preparado, estava melhor psiquicamente, emocionalmente, mas ainda muito ruim, mas um pouco melhor. Fui resgatado com ele, junto com outros espíritos, alguns outros que estavam na forma cavernícola. Com relação a mim, passei por todo um tratamento no plano espiritual.
toda uma limpeza. Fui levado a um centro de Umbanda para o tratamento de choque anímico, contato do espírito com o médium encarnado, com as vibrações do médium, com o ectoplasma e o magnetismo do médium. Nos tira daquele transe mental louco e também serve como uma limpeza para o nosso corpo extremamente materializado e depósito de morbofluido. É claro que tudo é feito de uma forma para que o morbofluido que está no espírito não passe para o médium. Existem várias formas de fazer isso sem prejudicar o médium. Há campos de força que são colocados ao redor dos médios. Muitos desses campos são colocados pelos caboclos ao redor dos médios, por preto velho também, para que o morbofluido do espírito não passe para o médium e o médium fique bem. Também, depois de toda essa preparação na Umbanda, somos levados num centro espírita para a doutrinação, para a evangelização, para casas espíritas, que existem casas espirituais. Eu digo na esfera astral, justaposta à casa física. Há verdadeiros postos de socorro, justapostas à esfera física, a casa física, seja espírita ou evangélica. Também somos levados a algumas casas evangélicas, pois há uma construção astral justaposta à igreja ou ao centro espírita. E ali nós somos educados, instruídos. Depois de eu passar por tudo isso, eu fui convidado pelo Tatá, que me resgatou, para me tornar um Exu Caveira. E eu aceitei. E aí houve uma série de estudos, aprendi muita coisa e comecei fazendo um trabalho mais fácil. Comecei ali como um aspirante, aprendendo com os outros caveiras. E hoje eu tenho uma certa patente. Para que possa entender, não é assim que é feita a hierarquia, as patentes. Mas para que as pessoas possam entender, eu diria que é como se eu fosse um sargento dos caveiras, como se eu fosse um sargento. E hoje estou muito bem e estou nessa falange abençoada dos Exus Caveira, que fazemos um trabalho com muito amor, com muito carinho, para com os recém-desencarnados. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós, mesmo acontecendo tudo isso que está acontecendo, da pandemia e as pessoas vendo as outras desencarnarem, muitos mesmo vendo tudo isso não mudam, continuam materialistas, porque muitas das vezes um desencarne com esse vírus ou de alguma outra forma é um aprendizado também para a pessoa que fica, para que essa pessoa, vendo que a outra tão jovem desencarna de repente, uma pessoa que ela não esperava que fosse desencarnar, ou nem precisa ser tão jovem, mas desencarna disto, para que a pessoa que é materialista também serve um aprendizado. Aquela pessoa precisava desencarnar daquilo e Deus ao mesmo tempo dá um aprendizado para outra que fica. É como se fizesse várias ações numa só. A pessoa que fica pode refletir e dizer, realmente, a qualquer momento estamos indo embora. Eu deveria ser menos materialista, deveria me preocupar mais com o próximo, deveria ser um pouco menos um acumulador de dinheiro no banco, deveria ajudar um pouco mais o meu próximo, deveria ter um pouco menos de apego a pessoas e a bens materiais, mas não. Mesmo passando por algumas situações para mudar, essas pessoas continuam muito materialistas. Muito materialistas. E o que nós estamos vendo de muitos que estão desencarnando desse vírus e de outras formas, acidentes ou outras doenças ou qualquer outra coisa. Muitas pessoas, espíritos encarnados, quando se tornam recém-desencarnados, muitos agarrados ao corpo e depois de desagarram do corpo viram cavernícolas. Outros já nem ficam tão agarrados no corpo, ficam apenas algumas horas, alguns minutos e desgarram. Viram os cavernícolas e também viram os fura-terra, num processo insano e desesperado de pegar o corpo de volta porque não está aceitando o desencarne.
que é o caso dos fura-terra. Medrosos, têm medo de tudo, porque não se prepararam para uma vida espiritual. Se deparam com um plano espiritual que nem é o plano espiritual, na verdade, é o astral inferior. A dimensão ligada ao cemitério é o astral inferior, uma dimensão de vibrações muito densas, e ficam assustados, temerosos, desesperados quando se deparam com a realidade espiritual. Tudo que eles veem, se desesperam, porque não se prepararam durante suas encarnações para algo espiritual, não se espiritualizaram nem um pouco, não buscaram para a sua realidade, que é espiritual, não é física, que é só uma passagem, uma trajetória para que nós possamos evoluir. Depois nós voltamos para a nossa pátria, que é a verdadeira pátria, que é a espiritual, nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar, nosso verdadeiro lugar. Aqui é só uma passagem para evoluir. Portanto, é necessário desapegar, necessário ficar mais solto, relaxar mais, não se preocupar tanto em excesso com certas coisas, porque tudo ficará para aí. O que nós estamos vendo, essas pessoas que estão desencarnando e se tornando esses espíritos. Muitos estão se tornando assim. Outros que estão desencarnando desse vírus, por exemplo, nos hospitais, estamos vendo muitos desses espíritos nos hospitais, agarrados aos corpos. Quando o corpo vai enterrado, ele vai junto, e outros não ficam agarrados aos corpos, mas ficam por ali, pelo hospital, achando que ainda está encarnado e sentindo todas as sensações que estava sentindo quando estava encarnado. Os sintomas da doença, sentindo falta de ar, chamando, gritando a enfermeira, dizendo que precisa de ajuda, sentindo dor no peito ou dor nos pulmões, dor de cabeça, os sintomas, e ficam ali pelo hospital. Muitos, não são poucos, não, são muitos, porque essa é a realidade da maioria da Terra, é a realidade da maioria, infelizmente. Então são muitos ali nos hospitais, perambulando, achando que ainda estão vivos. Alguns, muito poucos, sabem que desencarnaram, mas pelo apego muito grande à matéria ficam aqui na crosta. Não conseguem, vamos dizer assim para que fique fácil entender, não conseguem subir, ficam aqui. E está tendo todo um trabalho, principalmente de nós, os Exus Caveira. Nós estamos participando desses resgates nos cemitérios e também nos hospitais. Por isso você foi levada no hospital, ela também, porque muitos foram acoplados em vocês que desencarnaram deste vírus que está por aí. E outras doenças também, acidentes, foram acoplados em vocês, acoplados nela, e foram resgatados. E nós demos um desafogo para os hospitais. Demos uma aliviada, esvaziamos o local desses hospitais. Mas virão outros, porque mais pessoas desencarnarão desse vírus. E nós temos certeza absoluta que vai acontecer a mesma coisa com muitos dos outros que desencarnarem nos hospitais desta doença e de outras causas, seja outras doenças, seja um acidente ou qualquer outra coisa. Por isso estamos aqui, para alertar as pessoas, para que as pessoas sejam um pouco menos materialistas, se espiritualizem um pouco mais, desapeguem dos bens materiais, desapeguem um pouco das pessoas, porque não existe amor assim, doentio, de aquele apego excessivo, aquele que sufoca, não é assim? Sufoca o outro. Mãe com o filho, filho com a mãe, o pai com o filho, ou filha ou filho com o pai ou com a avós. Isso é muito ruim, ficar apegado, porque isso impede você de ir para um lugar melhor, para uma dimensão melhor. Por quê?
Porque para você ir para uma dimensão melhor, para uma colônia espiritual, por exemplo, é necessário uma série de quesitos. É necessário que não tenha vícios, nenhum tipo de vício. Cigarro, bebida ou drogas ou outro tipo de vício. É necessário que se espiritualize mais. É necessário que não se faça o mal. Não precisa ser perfeito. Não precisa se tornar um anjo para ir para uma colônia. Nas colônias espirituais tem muita gente com muitos defeitos. Mas, para que possa ir mais fácil, desapega, largue os vícios, seja menos materialista e fica mais fácil. Se percebe que está desencarnando, que está indo embora, faça uma preparação, ore, comece a pensar em Deus, se entregue para Deus, não se desespere, porque o medo atrapalha também. O medo faz com que muitos fiquem agarrados ao corpo também, de forma inconsciente. O medo é um problema muito sério na Terra. É necessário desapegar. É necessário que não se tenha medo, porque o medo atrapalha muito o agir dos espíritos, porque o medo acaba também se tornando a própria pessoa que tem um medo excessivo da morte. Ela coloca nela mesma uma espécie de manta, uma espécie de rede magnética em si mesmo, criado pela sua própria mente, que não permite que nós possamos ajudar, remover a pessoa do corpo e dar um auxílio. Nós temos que fazer todo um trabalho com médiuns, doadores de ectoplasma, médiuns que têm consciência e conhecem um resgate desse tipo, que tenham conhecimento na ideoplastia, na doação do ectoplasma, de algumas situações relacionadas à natureza, com elementais e tudo mais, para poder ajudar os espíritos a remover essas pessoas dos seus corpos ou tirar da situação que se encontram, a situação debilitada, a patologia mental que faz com que um espírito desencarnado se transforme num cavernícola ou num fura-terra. Eu digo que é uma visão aterradora. Parece uma ficção científica, parece um filme de terror, mas eu digo que é bem real. Eu digo que esse filme, A Volta dos Mortos-Vivos, tem um outro aí também que se chama The Walking Dead. Essas pessoas que criaram isso, elas foram desdobradas e foi mostrado para elas esses espíritos, porque existem espíritos daquele jeito. E foi uma forma de dizer, essas pessoas que trouxeram esses filmes ou seriados, uma forma de mostrar para o mundo, para as pessoas, que aquilo existe. Claro que foi criada toda uma história, toda uma ficção com relação ao seriado ou ao filme, que foge à realidade, sim. Porque precisa ser dessa forma para que as pessoas assistam. Tem que ser criada uma história e tudo mais. Eu entendo isso. Mas aquilo dali é uma demonstração de que aquilo existe, mas na esfera espiritual, não física, como é mostrado nos filmes. Ali é para mostrar algo que existe. Na esfera espiritual foram pessoas que foram desdobradas, diretores, produtores de filme, os escritores, foram desdobradas e foi mostrado para eles a realidade, e quando eles voltaram para o corpo, eles não lembravam, mas aquilo eclodiu como se fosse uma ideia para fazer um filme ou um seriado daquele jeito. Aquilo dali mostra para vocês como é a realidade de um cavernícola. Posso fazer uma colocação? Que está me incomodando aqui, porque eu observei quando você falou, que eu não tinha esse conhecimento. Eu fiquei atenta. Você disse que você foi resgatado, foi levado para a Umbanda. Na Umbanda, você recebeu o choque anímico, foi preparado. Depois de preparado, você foi levado, pelo que eu entendi, pela descrição, para uma casa kardecista, para ser doutrinado. O que você está pensando? E também a casa evangélica ajuda nessa doutrinação. Então, o que eu estou pensando no que você declarou é que uma ajuda a outra. Então, tem que ter uma união muito grande. Por isso que está se lutando pelo universalismo. Agora nós vamos chegar no ponto que foi trazido agora para você,
que é necessário que seja falado aqui. Você percebe que no plano espiritual não há essa divisão de religião. Os espíritos trabalham juntos e eles usam todas as religiões. Usam, por exemplo, a religião evangélica. Os pretos velhos, os caboclos, os exus usam a religião evangélica para levar esses espíritos que foram preparados lá na Umbanda de uma forma... Ali a Umbanda é como se a Umbanda fizesse o serviço mais pesado. Não é que seja melhor. Não existe um melhor do que o outro. Todos são bons. Não existe isso. A Umbanda só faz um serviço um pouco mais pesado para tirar os fluidos densos, para dar aquela melhorada no perispírito, do espírito que está debilitado. Cada um tem a sua finalidade. Tem a sua finalidade. Esse espírito é pego, depois de preparado e limpo, levado para a religião espírita para ser educado, doutrinado, e fica no posto de socorro, que é justaposto à construção física de um centro espírita. Mas também outros são levados para a religião evangélica, para uma pentecostal e até mesmo para uma batista, qualquer uma, para que ali ele possa ser educado de acordo com a sintonia que ele tem com cada religião, a situação da vibração. Uns estão mais ligados à Umbanda, outros estão mais ligados ao evangélico, outros estão mais ligados à espírita, e nós não sacrificamos as consciências de ninguém. Nós levamos o espírito para a religião a qual ele sintoniza melhor. E eu digo que na Umbanda, no centro de Umbanda, também tem um posto de socorro. Tem uns que já ficam por ali mesmo, para receber o aprendizado ali. Entendeu? Então, são levados também outros para igrejas católicas também. Aqueles que gostam do catolicismo, se sintonizam mais com o catolicismo, porque todas as religiões trazem uma palavra bela, uma palavra de amor. Todas falam de Jesus, falam de Deus. Aquele que não fala de Jesus, com certeza fala de Deus. Dá um outro nome para Deus, mas é o mesmo Deus, só mudou o nome. Então, são levados para essas casas para serem evangelizados, para conhecerem um pouco mais da vida espiritual, para se reformarem. E depois, com certeza, são preparados para a reencarnação, seja neste planeta ou seja num outro planeta. E quando reencarnam, chegam numa condiçãozinha melhor, porque foram instruídos, mas não quer dizer que estarão 100%, deverão buscar nas suas encarnações o espiritual e serão colocadas pessoas no caminho deles para instruí-los. Mas, claro, ocorre de nem tudo dá certo, podem repetir tudo de novo. Pode acontecer de repetir todo o erro de novo e ficar materialista de novo e todo esse trabalho e virar cavernícola de novo quando desencarnar. Por isso que a gente vem aqui para dizer para as pessoas que mudem enquanto estão encarnadas, porque algumas dessas pessoas podem estar passando por isso, já foram cavernícolas, foram preparadas e continuam materialistas. E podem virar cavernícolas de novo após o desencarne, ou um fura-terra que é pior ainda. Então é melhor trabalhar agora, não é? Pode falar. Desculpa. Não, é que eu estava avaliando que uma coisa que eu sempre coloco aqui é a questão do julgamento, da gente não julgar. Sim. Não julgar o médium, não julgar o espírito, não julgar ninguém, nem o espírito. Não julgar. Então, uma pessoa que está inserida numa religião, que estuda muito a doutrina, muitos livros, e adota uma postura muito julgadora, é um materialista também? Esse que julga muito, ele, no caso que você disse, um evangélico? Eu estou me referindo a todas as religiões. No caso aí, o problema é mais da ortodoxia. Não materialismo. Da ortodoxia, do fundamentalismo, mas também tem materialistas que agem dessa forma, porque eles não estão, na verdade, no inconsciente, eles não estão aceitando aquela informação. Mas o que fica ortodoxo, ele não é um materialista? Nem sempre, nem sempre. Um ortodoxo, ele só tem uma visão menos expandida da realidade. Convicções próprias, interpretações
que ele acha que é certo, que muitas das vezes são interpretações errôneas da realidade. Muitos desses fantasiam o espiritual. Há vários casos diferentes. E existe também, sim, como você disse, o materialista, porque no fundo, ele não está aceitando aquilo porque ele não acredita. Pode ser um ateu que diz que não é ateu, mas pelas atitudes é um ateu, sim. Porque no fundo, ele não acredita. Ele tem uma dúvida muito forte se realmente é aquilo, se realmente existe, se realmente é aquilo mesmo. Por exemplo, quando alguém diz que não acredita nas incorporações que acontecem no Pedro, por exemplo. Uma pessoa dessa pode ter vários tipos de problema. Ou ela não acredita mesmo, porque ela deduziu pelas suas convicções, pela sua análise, como um especialista que é, que não há espírito nenhum ali, porque para a pessoa dizer isso, ela tem que ter conhecimento de causa. Ela tem que ter a certeza de que não tem um espírito ali. Então, se essa pessoa disse isso, ela tem a certeza. Então, ela já analisou. E pelas suas convicções, ela deduziu que não há nenhum espírito ali. Convicções dela, opinião dela. É que nem aquele que diz que Deus não existe. Pode dizer que Deus não existe, mas ele está lá, não está lá? Mesma pessoa dizendo que não existe. Uma pessoa pode dizer que não tem nenhum espírito aqui, mas não é porque ela disse que não tem, que não vai ter. Ela pode dizer que não tem, mas eu digo que tem, porque eu estou aqui. Mas a pessoa pode continuar dizendo que não tem problema. Então, isso pode ser muitas coisas, eu vou explicar. Pode ser incredulidade, pode ser julgamento, julgamento junto com incredulidade, pode ser inveja. Às vezes é um médium que queria muito incorporar, queria muito vir com uma missão grande, queria muito vir com uma missão bela e não conseguiu, porque ele não veio com essa programação. Então ele ataca, diz que não acredita, porque no fundo, ele queria estar no lugar do outro médium, no caso do Pedro, ou de algum outro médium que ele critica. Pode ser revolta, uma pessoa revoltada, uma pessoa que tudo deu errado na vida dela, mas se tudo deu errado é porque tem algum motivo. Como estão as atitudes dela, os pensamentos, as emoções, ou como foi a vida passada dela. O que ele fez para a vida dele, nessa vida dando tudo errado? Por que muitas das vezes ele é passado para trás em tudo? Nada dá certo, nenhum relacionamento dá certo, nenhum emprego dá certo. Muitas das vezes em vida passada ele foi bem problemático. E necessário vir nessa com esse tipo de expiação. Então ele se torna uma pessoa revoltada e usa a internet para descarregar toda a sua raiva, toda a sua revolta. Porque ele está em casa, atrás de um celular ou de uma mesa de computador, não tem ninguém, ele não está cara a cara com a pessoa, então ele pode dizer ali tudo o que ele pensa. Então existem vários fatores. Também existe o fator da religião, que a religião dele não aceita, ele não acredita porque a religião dele diz isso. Então ele não acredita. Ou a doutrina, às vezes é um umbandista, mas na cabeça dele só pode vir uma determinada quantidade de espíritos. Não pode vir muitos espíritos diferentes. Isso tudo é doutrina. Isso tudo é uma questão ortodoxa, ortodoxia. Isso é ortodoxia. Porque se um médium for preparado para incorporar muitos espíritos, ele será preparado para incorporar muitos espíritos. E se ele não for, mas na atual encarnação houver uma mudança de planos, ele pode incorporar. Quando a Sabrina, por exemplo, é usada para resgate, não passa uma quantidade imensa de espíritos por você. Então, você está ali incorporando, eles estão acoplando, passando por você. É uma quantidade imensa de espíritos. Então, por que esse limitar? Isso é como se fosse dizer para Deus o que ele pode fazer e o que ele não pode, o que ele tem e o que ele não tem, porque isso não pode, porque é impossível. Isso pode, porque lá no livro tal está assim. Então, estão limitando o agir de Deus. É por isso que
esse rapaz. Nós não inserimos ele em religião nenhuma. É claro, nós levamos ele numa igreja ou outra para receber uma instrução, mas não se prendeu. Nós não deixamos que ele se prendesse a religião nenhuma. Senão, tudo que está sendo feito através dele hoje não poderia estar sendo feito por causa da questão doutrinária que estaria forte nele, e ele ia impedir o agir dos espíritos. Por isso nós gostamos de médiuns assim, que não foram ligados a religião nenhuma, porque nós podemos trabalhar de forma mais profunda. De forma mais profunda. Porque mesmo aqueles que dizem que não estão agarrados à doutrina, que são universalistas, muitas das vezes não são, não. Eles estão agarrados a regras, dogmas, e impede, atrapalha muito o agir dos espíritos. Hoje eu estava conversando com ele sobre isso, né? Que eu estava explicando para ele por que ele não foi inserido numa religião e que, de uma certa forma, isso foi até bom, por isso que a possibilidade de espíritos, uma quantidade grande de espíritos e até mesmo diversas religiões estarem trabalhando com ele, porque pela doutrina kardecista, só espíritos daquela linha que incorpora a doutrina Umbanda, né, pela Umbanda, pela doutrina só daquela linha, Candomblé só daquela linha, evangélico só daquela forma. Então, eu estava explicando isso para ele, justamente por ter vindo de uma religião evangélica e ter tido que trabalhar, né? Por mais que eu tivesse uma mente aberta, uma visão aberta, mas eu trouxe costumes da religião e eu tive que trabalhar muito o meu psiquismo, trabalhar muito os meus conceitos para me desapegar de tudo aquilo para me abrir para o novo. Né? Então, o fato dele não ter sido inserido, ao meu ver, ao meu ponto de vista, isso facilitou muito. E a questão do universalismo, uma coisa que eu reparei, né, pelas pesquisas que eu fiz, é que às vezes assim, tem uma religião, uma casa, vamos supor, universalista, mas se você for ver, é uma casa universalista que ela segue uma linha meio kardecista. Aí se você for ver, às vezes tem um pouco da doutrina kardecista. Aí uma casa universalista, mas que ela segue um pouco a linha da Umbanda, aí tem um pouco da doutrina da Umbanda. Então aqui a gente tenta não seguir linha nenhuma, né? Eu digo que poucos, muito poucos na Terra, vamos dizer no Brasil, muito poucos no Brasil têm uma visão universalista. Muito poucos. A maioria desses que se dizem universalistas não são. Porque quando chega algo verdadeiramente novo, expandido, polêmico, fora dos padrões, eles não aceitam. Então não há universalismo. É claro que tudo tem que sempre ser observado, analisado, deve haver um crivo, sim, mas nós não podemos pegar isso de uma forma exacerbada, porque senão impede que o trabalho seja feito, impede que as coisas aconteçam. Tudo deve ter um limite, que nem a parte da mistificação. Falam da mistificação, está lá em Kardec, no livro dos médiuns, da mistificação. Pegaram aquilo ali e fizeram daquilo dali uma lei de uma forma totalmente diferente do que o que está escrito ali. E não viram o que estava escrito depois com relação a essa explicação da mistificação. Então, é claro, o ingrediente muito bom para se perceber se há uma mistificação ou não como já foi dito pelos espíritos aqui, analisar a conduta do médium, a reforma íntima que ele está fazendo, a postura do médium, e aí você verá, com certeza, se estiver num caminho reto, será muito difícil uma mistificação, porque ele terá toda uma proteção dos espíritos da luz que não permitirão que haja mistificação. Mas tem uma outra história também com relação à mistificação. Muitos espíritos que são mistificadores, que usam médiuns mistificando, muitas das vezes Deus usa esses espíritos para trazer uma boa mensagem, mesmo sendo um mistificador.
Mesmo que às vezes um médium, ou uma pessoa que nem é médium, está fingindo uma incorporação, muitas das vezes o que essa pessoa que está fingindo uma incorporação fala vai ser útil para muitos. Então, Deus ali aproveita a situação ruim, uma intenção má, para fazer algo bom. E as pessoas nem percebem que algo bom foi feito, mesmo uma pessoa fingindo, mistificando. Não é o caso aqui, realmente o Pedro está incorporado, né? Muitos não vão acreditar, mas isso não me importa, porque eu não me importo, nem eu e nem o médium. Não nos importamos com o que as pessoas pensam, nós nos importamos com o que Deus pensa. Se nós nos importássemos com o que as pessoas pensam, não estariam sendo gravados mais vídeos. Depois que aconteceu uma determinada situação nesse canal, teria parado tudo. Então isso é uma prova de que nós não nos importamos do que uma pessoa fala, seja ela doutor da lei ou não, seja conhecido ou não, seja, sei lá, qualquer pessoa. É necessário que deixe bem claro uma coisa: são homens, não são deuses. Seja famoso ou não famoso, são homens sujeitos a erro, a muitos erros, porque muitos que se dizem conhecedores do universo e detentores da verdade absoluta, esses são os que menos sabem. Só têm livros decorados na cabeça, mas a prática da realidade espiritual não tem. Não tem. Posso fazer uma colocação? Tem uma passagem na Bíblia que eu já citei aqui sobre Micaías. Só que quando eu li sobre essa passagem de Acabe e Josafá, que falava sobre o profeta Micaías, eu não citei essa parte, porque no momento não convinha citar, porque não seria colocado. Porque esse versículo sempre me chamou a atenção na Bíblia, porque ele fala que Micaías, quando fala para Acabe que se ele entrasse na guerra ele seria morto, ele disse assim, quando Deus ele diz que Deus convocou os espíritos, 5 espíritos foram a Deus, e que Deus falou assim, quem vai persuadir Acabe? Então, teve um espírito que disse assim, eu vou lá persuadir Acabe a entrar na guerra, e vou falar através de todos. Então, ele foi com o aval de Deus. Está lá bem claro. Quem lê essa passagem na Bíblia, se alguém estiver interessado em ler, está lá bem claro. Ele foi com o aval de Deus. E Micaías falou para ele, então, esse espírito que Deus enviou, ele que falou através de todos e disse que você ia ganhar a guerra, mas se você entrar, vai morrer. Então, o que eu digo? Eu trago isso porque tudo que está aqui na Terra, se nós estamos debaixo da direção de Deus, com o livre-arbítrio de escolha, de ação, o que nós vamos fazer ou não fazer, se tudo está debaixo da autoridade de Deus, qualquer espírito encarnado, desencarnado, em qualquer esfera que esteja, qualquer espírito que seja, está debaixo da autoridade de Deus, só vai fazer aquilo que Deus permitir que faça. Não tem aquele dizer que diz, não cai uma folha da árvore. Sem que Deus autorize. Sem que Deus autorize. Então, tudo o que está acontecendo, seja na internet, no trabalho, na faculdade, na escola, no dia a dia, na rua, tudo está ocorrendo com a permissão de Deus. Tudo. Deus testa os filhos que Ele ama. Então, Deus vai usar tudo que está aqui nesse planeta, né, para nos testar. E foi isso que eu coloquei quando nós estávamos conversando ontem. Acho que foi ontem, antes de ontem, que nós estávamos conversando, e eu disse assim, essa parte que fala da mistificação no livro dos médiuns, que eu fui ver, aí eu disse assim, isso aqui é muito profundo, porque se o Espírito Verdade trouxe todo isso aqui, olha aqui, uma forma de Deus testar os filhos. E eu passei a minha vida toda estudando a Bíblia.
agora eu estou tendo contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que eu estou só que eu estou vendo de uma outra visão, porque eu estou vendo numa visão, eu acho até mais expandida, porque eu passei a minha vida toda estudando a Bíblia. Eu agora... Então, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, espera aí. Quem trouxe foi o Espírito Verdade, é o Espírito Santo de Deus que trouxe. Será que isto aqui não é o que nós estamos vivendo atualmente, em que foi permitido para que teste as pessoas? Porque se você for ver na Bíblia, fala que Deus está todo testando. Testando os profetas, como mandou um espírito mistificador usar os 400 profetas de Acabe. Até Jesus. Então, eu fiquei assim, será que nós estamos tão fora da realidade que nós não estamos entendendo a profundidade do que quer dizer isto aqui? A gente está vendo o espírito mistificador para todo lado, em todas as pessoas, e estamos esquecendo de ver que Deus está nos testando com o espírito mistificador. Exato. E os testes continuarão sendo feitos. Eles continuarão sendo feitos. E eu digo que mais pessoas serão reprovadas, mesmo com todas essas mensagens. Por quê? Nem todos vão ver os vídeos. Outros vão ver uma parte e depois não vão ver até o fim. Poucos, muito poucos, verão um vídeo do início ao fim. Já foi gravado bastante tempo, não foi? Foi. Será que vão chegar nessa parte em que nós estamos falando isso? Não sei. Não vão chegar. Muitos não vão. Não vão chegar nessa parte. Então, prepare-se para mais. Prepare-se para mais. Porque haverão manifestações espirituais, canalizações, incorporações neste médium que vai causar um grande rebuliço. E cada um vai mostrar a sua cara mediante o que vai acontecer. E os testes serão feitos. E esses testes é muito para os religiosos, para os espíritas, umbandistas, universalistas, principalmente esses três: espíritas, umbandistas, universalistas. Com relação aos políticos, os testes estão sendo feitos de outra forma. Com relação aos artistas, os testes estão sendo feitos de outra forma. Com relação àqueles que levam uma vida normal, os testes serão feitos de outra forma. Os testes aqui estão sendo feitos com aqueles que estão buscando a espiritualidade, seja da religião que for. Também com alguns evangélicos de todas as religiões. O que eu quis dizer é que a maior massa são os espíritas, umbandistas e universalistas, candomblecistas também. Os testes estão sendo feitos. Tem gente que nem vai chegar até aqui. Já saiu daqui há muito tempo. Por causa de algo que aconteceu. Porque não se ouve a Deus, se ouve o homem. E ai do homem que acredita no homem. Ai do homem que acredita no homem. Já não estão ouvindo Deus há muito tempo. O homem da terra já não ouve a voz de Deus há muito tempo. Muito poucos. Lembra dos 144 mil da Bíblia? É um número simbólico, mas o que ele quer dizer? Quer dizer que são poucas as pessoas que estão ouvindo Deus e estão no caminho reto com Ele. Muito poucos. E, infelizmente, mesmo com todas essas mensagens, com esse canal de YouTube e outros muito sérios que estão por aí, mesmo com tudo isso, a maioria será lançada fora. Infelizmente, nossos irmãos queridos e amados, serão lançados fora.
Eu preciso ir. Eu agradeço. A menina levada já está aqui, aprontando tudo. Mariazinha. Sim, está louca para incorporar no Pedro. Tudo bem. Vamos lá. Muito obrigado. A paz de Deus esteja com os meus irmãos. Laroia.